Você já teve depressão? Ou conheceu alguém que teve depressão? E ainda, de repente, alguém chegou para essa pessoa ou para você e disse: olha, eu acho que isso é falta de Deus. Galera, esse é um assunto muito sério. Vamos falar um pouquinho disso depois da vinheta, mas se você for religioso e já falou isso para alguém, fica até o final do vídeo, que eu tenho um assunto muito sério para falar com você. Primeiro vamos entender um pouquinho o que é a depressão. A depressão, antes de mais nada, ela é o quê? Uma tristeza permanente. É normal você ter um dia ruim, você passar uns dias meio cabisbaixo, meio para baixo, você ter algum ou outro pensamento: isso não vai dar certo. Mas não é normal quando isso fica sempre. Passa um mês, passa dois, e de repente você está numa espiral que só pensa coisas negativas. Mas muita gente fala que isso é falta de fé e falta de Deus, que é completamente errado. Quem fala isso não entende o que é e o que pode causar uma depressão. Muitas pessoas têm uma genética onde o cérebro e o organismo não se comunicam muito bem. Por quê? Porque alguns neurotransmissores não conseguem ser produzidos de forma correta. E são esses neurotransmissores faltando no organismo que podem ajudar a criar esse quadro de depressão. Vamos dar um exemplo. De repente você pode notar que algumas pessoas se sentem felizes quando tem um animalzinho de estimação. Esse animalzinho e o relacionamento com a pessoa produzem um hormônio chamado ocitocina. É o mesmo que é produzido em relacionamentos, quando você sente um abraço. A ocitocina é um hormônio que causa prazer, ela é uma espécie de neurotransmissor do bem. Então o que acontece? Quando o organismo não consegue produzir esses neurotransmissores e de repente a pessoa vive uma vida muito estressada e acaba ocorrendo problemas no trabalho, tudo isso pode se somar e causar um quadro depressivo. Então, antes de você julgar uma pessoa e falar que ela não tem fé, preste atenção no que eu vou dizer para você. A falta de neurotransmissores é algo genético. Isso é algo do corpo. Não é algo que vem baseado no que ela acredita ou no que ela não acredita. E quando você chega para uma pessoa que está em depressão e diz: olha, você precisa acreditar mais em Deus, você não está no lugar dela. Você não sabe o quanto ela dobra o joelho e pode estar orando todos os dias para de repente Deus tirar isso do coração dela. Então é importante entender que tem coisas que não é só uma questão de opinião, não é só uma questão de fé, não é só uma questão de acreditar em Deus ou não. O corpo da pessoa pode não estar produzindo o que ele precisa, ou por falta de sono, ou por um estresse demasiado, ou mesmo pela própria genética. Então é importante entender que a depressão é algo sério e precisa de acompanhamento profissional. O preconceito ou a forma religiosa de querer tratar isso, em vez de ajudar, pode piorar. Mas piorar de que forma? Vamos imaginar que de repente eu tô lá deprimido, eu tô no meu quarto, eu tô muito triste e tenho todos os dias orado a Deus e dito: tira isso de mim. Encontro uma pessoa na rua e diz assim: mas você não acredita em Deus, você acredita, não acredita o suficiente. O que isso vai produzir em mim? Vai produzir um quadro pior ainda. Porque se eu já estou deprimido e acredito que não sou capaz de algo, uma pessoa dizendo isso para mim não vai me ajudar. Ao contrário, vai me botar lá embaixo. Então, antes de você julgar alguém e dizer: olha, isso é algo que tem a ver com a sua crença, pare e pense. Você está no lugar dela? Não.
Você vive o que ela vive? Não. Você pode então julgar o que se passa dentro dela? Não. De forma nenhuma. Então, se você quer ajudar realmente, peça para a pessoa procurar ajuda, procurar um profissional. Peça para ela ir a um psicólogo. De repente, ela vai precisar tomar medicação, porque o organismo dela não produz o que é necessário para que ela possa viver plenamente. Sim, isso pode acontecer. Só que o preconceito religioso atrapalha. E qual é esse preconceito religioso? É porque eu não estou acreditando corretamente? Não, isso é perigoso. Isso pode levar uma pessoa à morte. Uma pessoa depressiva que de repente começa a acreditar que nem Deus olha para ela por causa dessas frases, pode acabar pensando, eu sou inútil, e dá cabo de sua vida. Pare e pense na maneira correta de agir. Não julgue, estenda a mão. Diga para ela, tome aqui, eu tenho uma solução para você. Olha, vamos junto, vamos ao médico, vamos ver qual é o problema. Toda depressão pode ser bem tratada, de repente apenas com um psicólogo ou, se for necessário, com remédios, mas é necessário entender o foco e só um profissional habilitado pode te ajudar. Muitas vezes a depressão vem por causa de gatilhos, só que nem eu e nem você somos capazes de entender e tratar esses gatilhos. É por isso que é muito importante você saber ajudar. Se você é religioso, pare e preste bem atenção no que eu vou dizer a você. Jesus, ele olhou para a mulher e não tacou uma pedra. Ao contrário, ele estendeu a mão. Siga este exemplo. Não julgue. Você não sabe o que se passa na cabeça de uma pessoa, nem no coração. Estenda a mão da maneira correta. Diga palavras de incentivo. Diga palavras de amor, mas não palavras que condenam. Diga para a pessoa que ela é capaz, incentive, mas jamais tire dela algo que ela possui, que é a autoestima. Quando você diz que ela não acredita em Deus e você não sabe o quanto ela tem orado, você pode estar destruindo a autoestima dela. Não faça isso. Saiba ajudar. A importância desse vídeo é justamente porque eu já tive depressão. E eu sei o quanto algumas palavras machucam. Mas eu só consegui resolver meu problema indo em um profissional. E é justamente por isso que eu quero fazer esse vídeo. Para alertar sobre o perigo da religiosidade distorcer a realidade e dar conselhos errados. Então, fique atento se de repente você nota que tem problemas em resolver a sua alegria, a sua felicidade por mais de um mês e continua para baixo, continua sem saber o que fazer, procure a ajuda de um profissional. Ele pode questionar, ele pode te ajudar a se levantar. E não é nem um pouco vergonhoso. Não seja preconceituoso consigo mesmo. Você é humano e todo humano precisa de ajuda. Esse vídeo é para estender a mão a você e dizer: não tenha vergonha de procurar ajuda profissional. Acredite em Deus, mas saiba como orar a Ele. Pergunte: Deus, quais são as perguntas certas que eu devo fazer para sair disso? Será que por um acaso o meu erro está sendo no trabalho? Será que o meu erro está sendo com alguém? É falta de perdão? Questione você, mas junto com a ajuda de um profissional. É um trauma? É algo que de repente eu esqueci lá atrás e ainda carrego? Deus me ajude a descobrir. Essa é a oração correta. Não dizer: Deus, eu não sou ninguém, Deus me leva. Essa é a oração incorreta.
Se você tem fé e acredita em Deus, faça dele o seu amigo. Converse com ele para buscar os reais motivos, juntamente com a ajuda de um profissional, por que não? Agora, se você não acredita em Deus, talvez nunca tenha passado por esse problema de repente ser machucado por uma pessoa religiosa que diz: isso é falta de crer em Deus. O que torna até mais fácil, porque quem não é religioso não se sente pressionado a ouvir essa frase. E muitas vezes quem não é tão religioso assim não tem vergonha de procurar um profissional. Então, faça a coisa certa. Procure ajuda médica. Meu nome é Ricardo, eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha sido útil. Se esse vídeo foi útil para você, se de repente esse vídeo ajudou alguém, eu já fico feliz. Ele já foi útil e isso já é algo bom. Obrigado por assistir e se você gostou, compartilhe e curta. Até mais!